Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Olá, amiga, olá, amigo ouvinte, muito prazer, eu sou o Theo Oliveira e aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso com base em uma página de Richard Simonetti, do livro Temas de hoje, problemas de sempre. Falaremos hoje sobre a fé. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, envie seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br carloseduluz@uol.com.br. E para o programa Além do Arco-Íris de hoje, mais uma vez, contamos com as presenças de Carlos Luz e Sidney Fernandes. Olá, Theo Oliveira, muito obrigado. Estamos aqui para mais um programa Além do Arco-Íris. E hoje, como você já bem anunciou, vamos trazer o artigo Fragilidade da Fé, de Richard Simonetti. E ele começa com uma citação de Mateus. És tu que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Conforme emissários de João Batista, quando ele estava preso já por Herodes, ele mandou perguntar para Jesus: é o senhor mesmo que estava para vir? Ou temos que esperar outro? Olha, meus caros ouvintes, a dúvida de João Batista é surpreendente, porque quando ele, às margens do Rio Jordão, apresentou Jesus, já o apresentou como mensageiro divino. Inclusive, presenciou um fenômeno mediúnico extraordinário, quando uma espécie de pomba desceu sobre Jesus, ecoando com as vozes do céu: este é o meu filho amado. Mas como compreender essa contradição? Talvez observando as pregações do precursor. A palavra de João Batista era forte, era vigorosa. Raça de víboras! Quem vos preveniu que fugisseis da cólera vindoura? Ou então, numa outra ocasião, ele disse assim: o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. E outra colocação de João Batista, bastante contundente, extremista, agressiva: ele traz a pá, e limpará completamente a leira, recolherá o seu trigo no celeiro e queimará a palha em fogo inextinguível. Como nós estamos vendo, caros ouvintes, João Batista, ele estava imbuído do espírito da raça judeia, esperava da raça judia, esperava talvez alguém que viesse libertar o povo judeu, conduzindo-o à sua gloriosa destinação. Poderia ser até um grande guerreiro que talvez viesse reunir as tribos de Israel, ou iria expulsar o dominador romano. Ainda que assim não fosse, contava pelo menos com a volta de um novo Moisés, capaz de agir com braço forte, impondo os seus princípios, castigando os maus e premiando os bons. O comportamento de Jesus, a sua mansidão, a sua humildade, a sua convivência com pecadores e publicanos, chocaram João Batista. Ainda mais pelo fato de que ele próprio era um profeta do tipo tradicional, austero, rigoroso e inflexível diante das pessoas de má vida. Não obstante a sua condição de espírito sincero, reto e digno, João Batista não conseguiu superar as limitações da época e não conseguiu compreender que Jesus era muito mais que um novo profeta e que a sua missão transcendia as arraigadas ambições de Israel. O Senhor, Jesus, inaugurava um estilo novo de vida, fazendo a iniciação humana
nos domínios do amor, que se manifesta nos valores da compreensão e do respeito, do perdão e da tolerância, derrubando barreiras de nacionalidade, raça e crença, para estabelecer o reinado da fraternidade legítima na Terra. Para tão grandiosa realização, não poderia dividir os homens entre bons e maus, como João dizia, este para o reino, aquele para o fogo. Por isso, Jesus convivia com toda a gente e tolerava infinitamente as imperfeições daqueles que o rodeavam, não se cansando de ensinar e ajudar, amparar e socorrer. E ante as críticas de que era alvo, ele respondia, os sãos não precisam de médico. A mensagem de Jesus era muito avançada, até para João. Embora quase 2000 anos antes tenham decorrido, ainda não foi devidamente assimilada até hoje. Em relação às lições da Boa Nova, nosso comportamento aproxima-se muito das dúvidas do precursor de João Batista. Se nós já detemos um pouco de sensibilidade, sentimos-nos empolgados com a poesia divina do Evangelho e imbuímos-nos dos propósitos de renovação e progresso, desejosos de seguir os passos de Jesus, que nos convida à edificação daquele reino de concórdia e de paz, alegria e bom ânimo que inundam a existência de bênçãos incessantes. Ah, mas nós ainda somos muito frágeis. E quando surge a dor ou a dificuldade, quando o caminho se torna pedregoso ou árido, quando chega a noite das provações ou desaba sobre nós a tormenta de expiações intransferíveis, que são recursos de resgate e renovação, com vistas a um futuro melhor, nós vacilamos em nossas convicções. Então, batem em nós o desânimo e a tristeza, a frustração e a intranquilidade, a irritação e o descontrole, que, na verdade, são mensageiros da nossa imaturidade, da nossa crença superficial, que cai, que se esboroa no chão. E aí a gente chega até a perguntar, como o próprio João Batista perguntou quando estava preso, é Jesus o Salvador ou devemos esperar outro? Carlos Eduardo Luz. Esta página de Richard Simonetti é impressionante. E parece que ele nos chama a atenção para as criaturas que não têm fé. Você pode nos responder, Carlos, o que significa ter fé? Sidney, é uma pergunta interessante. Ter fé é guardar a certeza de que com a proteção de Deus, nada se situa impossível àquele que se movimenta, que mobiliza as suas potencialidades criadoras em favor do objetivo desejado. Então, Carlos, quando se fala em fé, temos que ver também de onde vem a força da fé. E aquele que trabalha, aquele que realiza um trabalho no bem, Carlos, de onde vem essa força, Carlos? Sidney, a fé é a força que reveste um ideal, mobilizando recursos em favor do mesmo. Essa força vem, em parte, de quem realiza o trabalho e, em parte, da espiritualidade. É uma conjunção, né, de forças, o da gente com o da espiritualidade. Carlos, quando se fala em Jesus, João Batista, e essa aparente falta de fé de João Batista, nós voltamos para os tempos atuais. Como que a força da fé, Carlos, materializa o seu ideal numa obra concreta, Carlos? É interessante, antes de ter essa resposta, nós temos
Hoje, muita gente que critica o Paulo Freire por ser de esquerda, né? E o pensamento dele transcendeu muitas vezes o pensamento da esquerda. Ele é uma pessoa reconhecida mundialmente, é o brasileiro mais citado em termos de referência científica, né, o texto de Paulo Freire. E ele dizia uma coisa muito interessante. Ele falava que o profeta é uma pessoa tão profundamente mergulhado na cultura do seu povo que mais do que prever o futuro, ele faz acontecer o futuro. Olha esse pensamento do Paulo Freire no sentido de que o ideal daquele profeta, daquela pessoa que tem um carisma, que tem uma liderança, ele acredita naquilo com tanta fé, com tanta força, que aquilo capitaliza, que aquilo cristaliza o pensamento do seu povo e a partir daquele pensamento a obra se realiza, se materializa. Então o profeta ele coloca o esqueleto, né, mental daquele seu projeto, daquele seu ideal, e as pessoas revestem aquilo de materialidade. Temos exemplos da irmã Dulce, por exemplo, na sua obra, lá nos Alagados, né? Construiu um hospital e um trabalho social enorme. Então ela imaginou aquilo já finalizado, e com o amor que ela tinha, a capacidade que ela tinha, ela conseguiu então convergir todas as pessoas, todos os apoiadores, desde os banqueiros, políticos, né, até as pessoas mais simples, que através do seu trabalho, do seu empenho, se dedicaram àquela obra, e a obra se tornou material e a obra partiu para a existência real, né? Então, de onde vem a força da fé de quem realiza um trabalho no bem, né? A fé é a força que reveste o ideal, mobilizando recursos em favor do mesmo. Esta força vem em parte de quem realiza e em parte da espiritualidade, que é o que está exatamente de acordo com aquilo com esse pensamento de Paulo Freire. E Mas aí, como a força da fé materializa um isso que eu ia ideal em obra perguntar agora, concreta? Carlos. Como é que a força da fé consegue concretizar, materializar Realizar, o né? ideal na sua obra? E aí nós buscamos essa informação em Richard Simonetti. O homem de fé verdadeira transporta montanhas, como dizia Jesus, sustentado pela certeza que o Senhor lhe dará forças para carregar a terra pá a pá, carrinho a carrinho, caminhão a caminhão, pelo tempo necessário até completar a transferência desejada. O Carlos, como sempre, você é bastante preciso nos seus textos, nas suas observações. Mas eu tenho que chamá-lo à terra. Eu quero saber na hora da prática, Carlos. Dê para mim um exemplo. 2 exemplos eu vou pedir a você agora, Carlos. Um exemplo de fé forte e um exemplo de fé vacilante. Bom, a gente acabou de fazer uma referência, né, Sidney, sobre o João Batista, né? Então, a fé vacilante foi a de João Batista, que, tendo todos os indicativos que Jesus foi o Messias prometido, e, no entanto, duvidou. Por outro lado, a fé forte foi a demonstrada pela irmã Dulce, como a gente falou, e também por Chico Xavier, que, sendo uma pessoa profundamente frágil, conseguiu a obra, conseguiu colimar o pensamento, a realização, né, da publicação de seus livros, formaram uma rede de informação, de ensino dentro do Espiritismo, tudo fundamentada nas obras psicografadas por ele. Ô Carlos, desculpa eu sair um pouquinho do contexto e sair aqui do nosso texto, mas nós temos um exemplo aí que eu quero saber a sua opinião. Uma pessoa milionária, bilionária,
como o Bill Gates, que está realizando um trabalho extraordinário. Dinheiro não lhe falta, mas ele faz esse trabalho com a Fundação Melinda e Bill Gates acreditando em alguma coisa. Embora não lhe falte o dinheiro, não lhe faltem os recursos, e realmente ele possa ter facilidades financeiras, mas, por outro lado, o dinheiro, inclusive, poderia desviá-lo da sua obra. E, mesmo assim, ele está vacinando populações inteiras, está procurando novas alternativas para a humanidade. Ele seria um exemplo de fé forte, Carlos Luz? Eu acho que não só ele, viu, Cid? Toda pessoa que realiza um trabalho bem feito, toda pessoa que se destaca por seu trabalho, seja um bom professor, que no fim da sua carreira ele tem um agradecimento de um número grande de alunos, seja um gerente de banco, por exemplo, que tem por orgulho justo aquele de ter ajudado muitas pessoas, né, no seu trabalho, de ter construído o sonho de muitos, fornecendo financiamento, empréstimos, muitas vezes pondo até o seu aval próprio, né, usando o seu nome, emprestando um dinheiro de terceiros, do banco ou do governo, né? Pessoas que se dedicam com esmero e arte naquilo que fazem, pessoas que trabalham com artesanato, que você olha até se emociona de ver a qualidade daquilo que a pessoa faz. Então, temos muitas pessoas que constroem esse ideal no bem, né? Usam, porque a nossa capacidade, a nossa competência de servir é usar os recursos que nós temos, né? Assim como o artesão usa a sua capacidade de arte para, para realizar, para suas criações, para o seu servir o semelhante, com a sua estética maravilhosa, o Bill Gates usou o seu capital, o seu dinheiro, e com isso também, a sua riqueza, ele conseguiu colimar as pessoas que trabalham com eles. Ele tem uma maneira diferenciada, né? A gente vê o pessoal lá do, do, do Vale do Silício, né, visitando aquelas empresas que tiveram por paradigma, por referência, né, a Apple, a Microsoft, ou outras que começaram no fundo de garagem, que hoje são potências. Eles têm uma capacidade de trabalho em equipe muito grande, né? Eles têm até liberdade total de fazer hora de trabalho, de hora flexível, de trabalhar em equipes, de formar as suas equipes, né? De desenvolver a sua produtividade. Quando está bem, ele produzir mais; quando está menos, ele produzir menos. Isso é tolerável, né, no ambiente lá do Vale do Silício. Não em todos, mas em alguns. Então, tudo isso aí é exercício do bem, do amor, da caridade, do atender o próximo, usar a sua riqueza, usar a sua fonte de renda como uma maneira de produzir trabalho e renda para mais pessoas, não com o objetivo egoísta de ajuntar para si, de acumular riquezas, né? Então, nós temos todos esses exemplos, Sidney. Carlos, se desculpe, eu acabei saindo um pouquinho do nosso roteiro e nós estamos aí quase no final do programa. Então, desculpe a falta de educação, eu vou precisar que você abrevie as suas respostas, porque as suas perguntas programadas são muito boas. A minha pergunta agora é a seguinte: o Espiritismo, como que o Espiritismo vê a fé? Para o Espiritismo, Sidney, a fé não pode ser cega e sim raciocinada. A fé, para ser inabalável, deve poder encarar a razão face a face em qualquer época. Então, essa é a referência, né? E quanto à sua observação aí, eu agradeço que você fazer essa disciplina aí no programa aí. É exatamente isso aí. Eu só tenho a agradecer a você. Carlos, de onde vem o poder da fé?
procede de Deus. Quando alguém visa executar um trabalho em favor do bem comum, sem cogitar de levar vantagem com isso, o esforço e empenho em executar este bem é multiplicado ilimitadamente, produzindo assim resultados que poderiam ser catalogados na categoria de prodígios. Carlos, qual o limite do poder da fé? Esse limite é infinito, né? Como disse Jesus, né? Basta que para isso quem propõe esse trabalho tenha seu ideal profundamente vinculado ao ideal divino, ou seja, que a vontade de quem propõe o trabalho se identifique com a vontade de Deus. Carlos, por que há tão poucas realizações no campo do bem? Não entendi a pergunta, filho. Qual o motivo de haver tão poucas realizações no campo do bem? Porque nós contamos nos dedos as realizações grandiosas com o emprego da força de Deus. Bom, o motivo de haver poucas realizações é a falta de ousadia dos bons, bem como a grande ousadia dos maus em atrapalhar as construções do bem. Então, quem faz o bem, se for um pouco mais incisivo, mais determinado, insistir no seu ideal, ele consegue mais, porque ele tem o apoio da espiritualidade, tem o apoio de Deus. Carlos, como é que consegue os maus destruírem os projetos e as obras do bem se os trabalhadores têm à disposição o poder infinito de Deus, Carlos? Pela fragilidade dos bons, né, Sidney? Nós somos ainda imperfeitos, moramos num mundo de provas e expiações. Assim, na prática, somente seres evoluídos conseguem resultados efetivos em termos de realização individual de grandes obras. Muitas vezes a pessoa pede para executar um trabalho, né, e aí acaba se dando mal naquele trabalho, porque ele está dando um passo maior que a perna, né? E aí, nesse caso, ele não está preparado para aquilo, porque os grandes missionários, eles se preparam no plano espiritual para exercitar aquilo que se propõe. Agora, a pessoa que, por orgulho, ela acha que tem que realizar um trabalho enorme, de repente ela entra ali e acaba metendo o pé pelas mãos. Então, nós temos que ter essa percepção, né, de até que ponto, né, o que compete a nós de fazermos e fazermos aquilo bem, com capricho, com carinho e com amor. Carlos, como é que nós devemos agir no bem, tendo em vista as grandes limitações evolutivas? Como devemos, então, agir no bem, né? Agir coletivamente, né? A maneira que a gente tem de compensar as nossas limitações individuais é agir coletivamente. Trabalhar em equipes guiadas por um ideal no bem. Nos desapegamos de interesses outros que não seja o de servir ao nosso próximo. Porque se nós vamos pensar até em espíritos missionários, como Paulo apóstolo, ele desviou do seu ideal. Ele acabou perseguindo os cristãos, achando que eles estavam contaminando o judaísmo. Né? Precisou que Jesus o derrubasse do cavalo, literalmente, né? Segundo constam os pintores, fazem ele caindo do cavalo, pode ser que ele nem estava viajando a cavalo, né? Mas acontece isso aí. E a maneira de prevenir o acesso contrário ao trabalho no bem é trabalhando em equipe, porque fica difícil entidades trevosas interferir ao mesmo tempo em várias pessoas. Então, simultaneamente, eles não conseguem. E aí, se o trabalho é feito sempre coletivamente, esse trabalho tem a maior chance do sucesso. Quando alguém é influenciado negativamente, o resto da equipe consegue isolar essa pessoa, né? Então, a maneira que tem de superar as limitações que temos individualmente é trabalharmos coletivamente, ligados por um ideal, né? E fazer isso de maneira determinada, de maneira prática, e acreditar nisso e agir dessa maneira. Muito bem, Carlos. Brilhantes respostas, eu agradeço muito a sua participação, mas chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado a todos pela companhia, obrigado, Carlos, e com você, Theo, para o encerramento.
Obrigado, Sidney, obrigado, Carlos, obrigado você que nos acompanhou em mais um programa. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam conosco para a próxima semana em mais um programa Além do Arco-Íris. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.